Bom dia, minha gente. Tudo bem? Vamos iniciar a aula de Geografia desta quarta-feira, 13 de maio de 2020, fazendo a correção da atividade de casa. Na página 46, na primeira questão, eram respostas pessoais. Na página 47, na quarta questão, você iria observar essas duas cenas e responder essa questão. Que estabelecimentos estão abertos na cena que representa o dia? Então, a padaria, a escola, a loja e o hospital, correto? Nas questões em que tiver este símbolo, não responde no livro, porque é para ser discutida oralmente. Na página 48, você iria observar as atividades que Mariana realiza ao longo do dia e responder em que período essas atividades foram feitas. Na letra A, Mariana brinca com outras crianças. Em que período? Tarde. Na letra B, Mariana vai à escola. Qual período? Manhã. C, Mariana janta com sua família. Noite. D, Mariana faz o dever de casa. Tarde. Letra E, Mariana dorme. Noite. Nessa última questão, você iria desenhar suas atividades realizadas em cada período do dia, certo? Então, a resposta é pessoal com o desenho de cada um. Para encerrar o capítulo 1, nas páginas 50 e 51, nós temos um texto, Um dia na vida de Mário. Nesse texto, tem todas as atividades realizadas por Mário ao longo do dia e você vai responder as questões. Primeira, quais expressões do texto indicam os períodos do dia? Segunda, em quais lugares Mário esteve ao longo do dia? Terceira, ordene as atividades que Mário realizou ao longo do dia. Você vai ler, colocar no quadrinho qual foi a primeira, qual foi a segunda, qual foi a terceira e qual foi a quarta, de acordo com o que foi dito lá no texto, certo? Na quarta, você vai preencher o esquema, completando as frases com as atividades que Mário realizou durante o dia. De manhã, ajudou sua mãe a arrumar o... Então, você vai lá no texto e completa todas essas frases com as informações sobre as atividades realizadas por Mário, certo? Virando a página, na página 52, vamos para o capítulo 2. As pessoas trabalham. Gente, vocês já pararam para pensar de onde vem tudo que utilizamos no nosso dia a dia, de onde vem o nosso material escolar, as nossas roupas, os meios de transporte, os alimentos? Vocês já pararam para pensar isso? Então, tudo isso que envolve o consumo ou a utilização envolve o trabalho de muitos profissionais. E o que são os profissionais? São as pessoas que realizam, que produzem, que mostram um certo tipo de trabalho. No campo, há profissionais que trabalham no cultivo das plantações e na criação de animais. Outros profissionais trabalham na pesca e na extração de recursos naturais. Então, algumas atividades só podem ser realizadas no campo. Observe essas imagens. Você costuma ver profissionais como os mostrados nas fotos no lugar onde você vive? Se a gente morar no campo, a gente vê sim. E quem não mora no campo também já viu, não é assim?
Na cidade, há profissionais que trabalham nas fábricas, produzindo mercadorias. Então, da mesma maneira que tem trabalhos que só podem ser realizados no campo, há trabalho também que só podem ser realizados na cidade. Há também na cidade muitos profissionais que trabalham na prestação de serviços, como coletores de lixo, motoristas, bombeiros, porteiros, faxineiros, policiais, professores, entre outros, gente. Uma infinidade de profissionais que trabalham fazendo um certo tipo de serviço. Nessa imagem, nós vemos uma fábrica de costura. Nessa outra imagem, um balconista atendendo aos clientes no mercado. Aqui o motorista. E essa? O bombeiro, não é isso? No lugar onde você mora, há fábricas e lojas. Quais prestadores de serviços você já viu no lugar onde você mora? Qual é a importância do trabalho desses profissionais? Gente, cada trabalho tem a sua importância, assim como cada profissional. A tia vai perguntar e a tia quer que você responda em voz alta. Qual a profissão da sua mamãe? E qual a profissão do seu papai? Aqui nós temos muitos profissionais diferentes, né? Uns podem trabalhar no campo, outros na cidade. Porém, cada um é indispensável e tem a sua importância. Na escola, a gente convive diariamente com diversos profissionais. A tia é o quê? Qual a profissão da tia? Professora. Qual a profissão daquela pessoa que tem esperando você todos os dias lá no portão? Porteiro, né? Qual a profissão daquela tia que chama você para conversar, que tem todo o cuidado de ligar para sua mamãe quando acontece alguma coisa com você? É a diretora, não é? Ou a coordenadora. Nessa quarta questão, da página 54, nós vamos observar o professor Guilherme, que está representado nessa imagem. E ele está representado de costas, não é isso? Então, aqui, na quinta questão, diz o seguinte: circule de vermelho a mão direita do professor Guilherme. Qual é a mão direita do professor Guilherme? É essa que está com o relógio ou essa que está sem o relógio? Então, para mim observar e compreender qual a mão direita do professor, eu vou ter que me colocar na mesma posição em que ele está. Então, eu vou pedir e você vai fazer. Levante a sua mão direita. Levantou? Você está na posição do professor? Então, a gente observa aqui. A mão direita dele é essa que está com o relógio. Se eu já sei qual é a mão direita, imediatamente eu vou saber qual é a mão esquerda. E vou circular de verde a mão esquerda, certo? Nessa outra questão, o professor já mudou a posição. E aqui pede para você circular de vermelho a mão direita do professor Guilherme. Então, eu vou observar qual foi a dica que a tia deu. Que para você compreender, você se coloca na posição da figura. Então, aqui ele está de frente. Na anterior, ele estava de costas e a gente circulou a direita e a esquerda. Nessa, eu vou circular novamente. Então, qual vai ser a direita? E qual vai ser a esquerda?
Se colocando na mesma posição do professor Guilherme, a tia vai pedir de novo: levante a sua mão direita e levante a sua mão esquerda. Você vai circular de vermelho à direita e de verde à esquerda, certo? Nessa outra questão, o professor Guilherme está dando aula e você vai responder essas questões. Lembrando, gente, que para facilitar a sua compreensão, você deve se colocar na posição do professor, no caso dessa questão, porque o lado direito e o lado esquerdo não vai ter uma posição fixa, vai depender da sua posição, certo? Então, olha o que diz aqui. Você deve ter percebido que a posição da mão direita e a posição da mão esquerda do professor Guilherme mudaram. Por quê? Porque depende se ele está de costas ou de frente. Então, você vai se colocar na posição para facilitar. E você vai responder. Letra A. A lousa está em frente ou atrás do professor? Letra B. Com que mão o professor segura o livro? C. A mesa do professor está à direita ou à esquerda de Guilherme? E D. A porta está à direita ou à esquerda do professor? Letra E. O caderno está em cima ou embaixo da mesa do professor? Então, siga as dicas, resolva sua atividade e, por último, a gente vai brincar um pouquinho desse chute ao gol, certo? Um abraço e até a próxima aula.